Olá! Bom, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e o nosso tema de hoje é falar sobre depressão em crianças e adolescentes. O que nós podemos observar em crianças e adolescentes que é diferente do adulto? Nós vamos estar sempre vendo uma visão eclética, porém pragmática, ou seja, uma visão sistêmica da criança e também do adolescente. Vamos falar da parte biológica, da parte psicológica, da parte social e da parte espiritual. Biologicamente falando, nós temos que lembrar que crianças, até uma certa idade, não têm todo o seu sistema nervoso amadurecido. E hoje o adolescente também não tem toda a sua personalidade estabelecida. E de maneira que hoje nós consideramos a adolescência até os seus 26 anos de idade. Mas na criança tem algumas características que é interessante e que acabam sendo esquecidas um pouco aí pela psiquiatria mais moderna, que fica mais focada em sintomas do que realmente em verificar o que acontece com a criança no decorrer da sua vida, vamos dizer assim, né? Então, biologicamente falando, o cérebro da criança, ainda imaturo e com várias sinapses não abertas, vai acabar apresentando alguns sinais e sintomas peculiares. A criança com menos de 5 anos, uma coisa que a gente observa, e para mim isso é um fato determinante para diagnosticar depressão, e muitas vezes depressão de origem endógena, é a enurese noturna que se prolonga além do tempo. Aquele xixi na cama, né? Que normalmente você pergunta para o paciente adulto se ele fez xixi na cama, quando eles lembram que sim, é porque eles passaram muito tempo e levaram bronca, né, porque faziam xixi na cama. Quando é na época natural, em que a pessoa vai tirando a fralda, a criança tira a fralda no tempo certo, ela não lembra. Imaturidade cerebral é sinal de depressão. Tanto que, antigamente, tratava-se enurese noturna com antidepressivos, o famoso anafranil, a clomipramina, até a criança parar de fazer xixi. Quando ela parou de fazer xixi, tirava-se o anafranil, ou seja, parava de se tratar a depressão da criança. E ela vai manifestar isso com algumas alterações de comportamento. Criança que perde interesse por brincadeira, por interagir na escolinha, não querer ir mais na escolinha, não achar graça nos próprios brinquedos, o choro fácil, né, por qualquer coisa se irrita, pode ser sinais de depressão em criança. Entre os 5 e os 14 anos, que seria a segunda infância e a pré-adolescência, a gente começa a perceber também alterações de comportamento, principalmente em relação ao rendimento escolar, ao interesse que normalmente um adolescente tem em desempenho. A grande preocupação com o adolescente é com a sua imagem e com a sua performance sexual. Não no sentido de que ele vai sair por aí praticando sexo, né, com todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não, não é isso. Mas é porque ele tem a preocupação de montar a sua autoimagem, montar a sua autoestima. E quando ele deixa de se preocupar com isso, a gente começa a entender que ele não está mais dentro da mesma tônus do humor que a maioria dos adolescentes estão. Principalmente aquela característica do adolescente que é de transgredir as regras. Não é que ele quer ser bandido, safado e malandro. Transgredir significa, quero ver se eu posso fazer coisas diferentes das regras estabelecidas pelo meu pai e pela minha mãe. Então ele vai chegar mais tarde, vai desafiar certos conceitos. É próprio do adolescente fazer isso. Quando ele começa a evitar isso, a ficar muito submisso, a evitar contato com as pessoas, o isolamento, a perda do interesse pelos relacionamentos mais afetivos da família e da escola, são sinais de que esse adolescente também está entrando em depressão. E acontece em alguns casos de adolescentes e pré-adolescentes voltar a fazer xixi na cama. E as pessoas não valorizam isso, né? Observando por outros canais, por outras maneiras de se enxergar, e não percebem a causa biológica disso. Lembrando, é claro, que todo adolescente pode ter tristeza, toda criança pode ter tristeza, né, que é reativa ao ambiente, ela pode ter dificuldades sociais causando depressão, como por exemplo
bullying na escola e também tem um aspecto espiritual. Muitas vezes a criança não tem nenhum conceito de espiritualidade que venha de pai e de mãe, e isso faz com que ela não veja sentido na vida conforme ela vai crescendo. Para quê da vida? Então vamos ficar alertas, atentos. Quem cuida do seu filho é você. Você tem que estar atento aos sintomas e sinais que lhe aparecem e não custa nada pedir ajuda.